Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula daqui a gente vai aprender como que a gente pode formatar um texto. Então vamos lá para a tela para eu te explicar tudinho. Bem, primeira coisa que eu quero te mostrar aqui e destacar é o seguinte. Aqui eu criei um parágrafo, tá? A área de TI foi uma das que mais cresceram nos últimos anos, blá, blá, blá. Então aqui está o nosso parágrafo, certo? Só que olha só, se eu olhar aqui, eu vejo que no meu código eu tenho uma quebra de linha, né? Eu passo para a linha de baixo depois do mais. E aqui não, ele continua. Por que isso acontece? Porque, como a gente explicou lá no início, enter, quebra de linha, espaço, nada disso importa para o nosso navegador. Na hora que ele está renderizando o nosso texto, que nada mais nada menos que é interpretando ali o nosso HTML, transformando de forma visual para mostrar para o usuário, ele ignora qualquer tipo de espaço, enter e etc. Ele só se importa mesmo com as tags. Por isso que isso daqui é um parágrafo e nada vai mudar se tiver todo em uma linha, ou mais de uma parte em uma linha, ó, passando para cá, ou se tiver assim, quebrando as linhas, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai tentar fazer de uma maneira que facilite a vida do desenvolvedor. Então, por exemplo, desse jeito aqui, a gente consegue enxergar melhor sem precisar de uma tela muito grande para conseguir ver tudo que está escrito. Então, quebrei a linha aqui, deixei desse jeito e ok. Funciona da mesma forma. Dito isso, a gente pode entrar na formatação de texto em si. Lembra que lá no início eu falei por que o HTML foi criado, que foi para compartilhar o conhecimento, né, entre cientistas, e o HTML foi um padrão feito para você conseguir compartilhar essa informação. E aí que entra a formatação do texto. Muitas vezes, quando a gente tem uma informação, a gente quer, por exemplo, poder dar destaque a uma palavra, uma frase, etc. E para fazer isso, a gente precisa das tags de formatação de texto que vão permitir que a gente coloque um texto como negrito, itálico e algumas outras coisas. Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui. Digamos que eu queira, por exemplo, colocar essa abreviatura aqui, ó, TI, em negrito, tá? Tem duas maneiras da gente fazer isso. A primeira é criando a tag B aqui em volta dele. E quando eu salvo, pronto, já tá lá, ó, TI tá negrito, tá? E você pode estar pensando duas coisas nesse momento. Ah, mas essa tag B ela está dentro de parágrafo. Não tem problema nenhum, a gente pode ter tags dentro de outras, tá? Aquele lance lá de uma tag ser filha da outra ou ser pai da uma, então não tem problema nenhum. Tag dentro do parágrafo quer dizer que esse TI ele ainda faz parte do meu parágrafo, mas agora ele é um conteúdo da minha tag B. E a tag B, por sua vez, é um conteúdo da tag parágrafo, ok? Beleza. A segunda pergunta que você deve estar fazendo é por que B, né? Lembra que eu te falei que muitas vezes uma tag ela vai pegar a primeira letra ou alguma coisa em relação ao nome da palavra e aí fica mais confuso, porque eu estou colocando o texto em negrito, então não deveria ser N. Bem, não, por quê? Porque negrito em inglês é bold, tá? B-O-L-D. Então bold começa com B, por isso a tag B vai deixar o nosso texto em negrito. Porém, tem uma outra tag que vai ter um efeito visual semelhante, mas vai ser um pouquinho diferente, tá? E é a tag strong. Ela quer dizer que aquele conteúdo ali é um conteúdo em destaque, um conteúdo um pouco mais forte, né, do que o restante. Essa tag daqui é uma tag que a gente utiliza quando a gente quer entregar um pouco mais de semântica para o nosso navegador e para os mecanismos de busca como o Google. Quando eu utilizo a tag strong, eu estou sinalizando para o Google e para o navegador que aquela parte que está ali dentro, seja uma palavra ou uma frase, ela é um pouco mais forte. Ela é um destaque de fato dentro do resto. Se eu utilizo a tag B, eu vou destacar isso visualmente para o leitor, mas para o mecanismo de busca, aquela tag não quer dizer nada. Ele não vai dar um peso maior para o que está ali dentro, para aquele conteúdo. Ele simplesmente vai, digamos assim, ignorar a tag B e vai ler como se fosse uma parte do parágrafo comum, beleza? Então essa é a diferença. A próxima tag que a gente vai ver aqui é a tag que consegue transformar um texto em itálico. Itálico é aquela letrinha que ela fica meio que nem a torre de Pisa, meio de lado assim. Então digamos que eu queira colocar aqui, ó, IBGE itálico, eu vou criar a tag aqui, e na verdade essa daqui dá até para você imaginar o que é, né? Se eu quero colocar em itálico, então vai ser tag I, porque em inglês itálico é italic. Então, beleza, vai ser tag I mesmo. Aqui, barra I. Quando eu salvo isso daqui, eu tenho agora o meu IBGE lá, ó, em itálico, de ladinho. Assim como a tag B tem a tag strong, que é uma tag que tem o mesmo efeito visual, mas um pouco mais de semântica, a tag I, de itálico, também vai ter uma equivalente mais semântica, que seria a tag EM. EM vem de ênfase, tá?
Então quer dizer que esse texto ele está sendo enfatizado. Ele tem o mesmo efeito visual do itálico, ok? Mas para o navegador e para os mecanismos de busca, ela vai indicar que aquele texto ali, ou aquele conteúdo, ele está enfatizado. Podemos ir para a próxima tag que a gente vai ver agora, e eu vou dar destaque aqui para a tecnologia da informação, e a tag Mark. Tá? A tag Mark, ela vai permitir que a gente consiga colocar um grande destaque visual na tela aqui, ó, como se fosse uma marcação de fato. Por isso que o nome da tag é Mark, porque é como se a gente tivesse com marca-texto destacando aquela parte ali do nosso conteúdo. A próxima formatação que a gente vai ver é uma formatação que permite que você pegue uma parte daquele conteúdo ali e deixe ele um pouco menor do que o restante. Eu vou usar esse área aqui para mostrar isso, mas eu vou fazer uma cópia dele para a gente conseguir ver um do lado do outro, tá? A tag que a gente utiliza para isso é a tag Small. Então, olha só. Aqui eu tenho área e aqui eu tenho a área com o Small. Olha só como ela fica um pouquinho menor, tá? Isso daqui talvez seja legal para você colocar alguma nota de rodapé, digamos assim. Essa tag vai ser muito útil para fazer isso. Inclusive, essa tag Small aqui poderia ser utilizada com uma outra tag que vai permitir que o nosso texto ele fique um pouquinho abaixo da linha, né, do restante do texto. Então, por exemplo, a tag que eu estou falando é a sub, e sub vem de subscrito, ou subscript, e ela vai fazer com que o nosso texto ele fique ali um pouquinho abaixo do restante da linha. Então, eu poderia, inclusive, ó, colocar aqui uma notinha, como se isso daqui fosse ser explicado em alguma outra parte do texto, por exemplo. Então, usando essas duas juntas, a gente consegue um efeito bem legal. E sim, a gente pode utilizar uma tag dentro da outra, não tem problema nenhum. Inclusive, nesse caso aqui, eu poderia ter alguma coisa aqui pequena e outra maior, mas as duas subscritas, tá vendo? Ou eu poderia ter, se eu quisesse que os dois fossem pequenos, eu poderia colocar ao contrário aqui, tá? Essa ordem aqui vai depender do efeito que você quer. Você pode usar os dois. Opa. Aí o maior vai ficar pequeno também. Nesse caso aqui, vai depender do efeito que você quer. E aí nesse caso aqui, que só tenho dois, só tem uma coisa, vai depender, sei lá, da tua preferência, qual que você quer dentro da outra. Mas você pode usar os dois e fica um efeito bem legal. E a propósito, assim como a gente tem a maneira de fazer um texto subscrito, a gente tem uma maneira de fazer um texto superescrito também. Para isso eu vou criar, inclusive, um H2 aqui, para a gente conseguir ver de uma forma um pouquinho mais visual, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui, ó, 22 igual a 4. Bem, deixa eu botar isso aqui, ó. Isso aqui não faz nenhum sentido, né? Para eu fazer isso aqui dar sentido, eu poderia botar um mais aqui, 2 mais 2 igual a 4, ou eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu vou usar a tag sup, de superescrito. E aí, olha só, ficou agora 2 ao quadrado igual a 4. Ah, aí sim, tá certo. Então o sup, ele vai fazer com que o teu texto ele fique numa linha acima do restante do texto. Inclusive aqui eu também posso colocar a nossa tag small. E aí ele vai ficar menorzinho ali, fica até um pouco melhor de enxergar. Então assim a gente pode utilizar a nossa tag sup. Olha só que legal. E aí, o que mais que a gente tem de interessante em termos de formatação de texto? Tem uma coisa bem interessante que muitas vezes é utilizada em blogs quando algum conteúdo muda por algum motivo. Então, digamos, por exemplo, que saiu uma notícia que esse número aqui era 95.6, o portal de notícia ou blog foi lá, divulgou isso, colocou num texto, botou na internet e aí de tarde falaram, opa, tem uma errata aí, na verdade a gente contou errado, não é 95.6, é 97.6. Aí o que que acontece? Ele pode apagar, mudar isso aqui, fingir que nada aconteceu, ou ele pode indicar que aquele número deixou de ser verdade. Então, se eu quero falar que um conteúdo deixou de ser verdade, a gente pode usar uma tag que representa que um conteúdo foi deletado, digamos assim. Essa tag é a tag del, e ela vai basicamente riscar aquele nosso conteúdo ali. E isso, inclusive, vai poder indicar para os mecanismos de busca o que está acontecendo, né? Que aquele dado ali,
ele era daquele jeito, mas ele não é mais. E tem um novo dado verdadeiro. E aí eu posso colocar o meu novo dado aqui, ó, 97,6. E aí, beleza, a gente entende que não é mais aquele, é esse daqui é o dado verdadeiro. Esse é o dado que está desatualizado. E num caso como esse aqui, existe uma tag que a gente pode utilizar para dizer que um dado foi inserido ali, que é a tag INS de insert. E essa tag, além de ter a semântica, né, dizendo que esse texto foi inserido, ela também vai sublinhar aqui a parte do nosso texto. Então, se a gente quiser um texto sublinhado, a gente pode utilizar a nossa tag insert aqui, tá? Com isso, a gente encerra aqui a nossa aula de formatação de texto. Agora a gente tem as ferramentas necessárias para a gente representar diversas ocasiões, né? Diversas coisas que a gente pode querer representar dentro de um texto, dentro de um conteúdo. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Valeu!